Olá, esse será um vídeo informativo e didático sobre o método de ELISA. O que seria o método de ELISA, ou ensaio imunoenzimático? É uma técnica laboratorial amplamente utilizada para detectar e quantificar a presença de antígenos ou até mesmo anticorpos específicos em amostras biológicas. A gente pode classificar esse método em 3 tipos, que seria o indireto, o sanduíche e o competitivo. Bom, e qual a sua função? A identificação de infecções é uma das principais funções do método ELISA. Ele é utilizado para detectar a presença de antígenos específicos ou até mesmo anticorpos produzidos em resposta a uma infecção. No caso da detecção de determinados patógenos ou invasores, o ELISA é empregado de maneiras diferentes, dependendo do tipo de invasão e do objetivo do teste. Se fôssemos dividir os objetivos do teste em 2 pontos, o primeiro deles seria a detecção de antígenos. O ELISA é utilizado para identificar a presença de antígenos de agentes infecciosos, como vírus, bactérias ou parasitas, em amostras clínicas. Isso permite um diagnóstico direto da infecção. Por exemplo, no caso da detecção do antígeno do HIV, o ELISA pode identificar a presença do vírus em uma amostra de sangue. No caso da detecção de antígenos, o ELISA é realizado da seguinte maneira. O antígeno de interesse é adsorvido em uma placa de microtitulação. A amostra clínica que contém o possível patógeno é adicionada à placa e incubada. Se o antígeno estiver presente na amostra, ele se ligará aos anticorpos específicos previamente adsorvidos na placa. A placa é lavada para remover materiais não ligados. Um anticorpo secundário, marcado com uma enzima, é adicionado à placa e se liga aos complexos antígeno-anticorpo. A placa é lavada novamente para remover o anticorpo secundário não ligado. Um substrato é adicionado que, quando processado pela enzima, produz um sinal detectável com uma mudança de cor. O sinal gerado é medido por um leitor de placas e a sua intensidade está relacionada à presença do antígeno na amostra. O ELISA também é utilizado para identificar a presença de anticorpos específicos produzidos pelo sistema imunológico em resposta a uma infecção. Estes testes são úteis para determinar se uma pessoa foi exposta a um patógeno e desenvolveu uma resposta imune. Por exemplo, no caso da detecção de anticorpos IgM e IgG para o vírus de dengue, o ELISA pode confirmar se uma pessoa foi infectada recentemente ou se teve essa infecção passada. No caso da detecção de anticorpos, o ELISA é realizado da seguinte maneira. A placa de microtitulação é revestida com o antígeno correspondente ao patógeno de interesse. A amostra clínica é adicionada à placa e incubada. Se a pessoa estiver produzindo anticorpos contra o antígeno, esses anticorpos se ligarão ao antígeno na placa. A placa é lavada para remover materiais não ligados. Um anticorpo secundário, marcado com uma enzima, é adicionado à placa e se liga aos anticorpos específicos já ligados ao antígeno. A placa é lavada novamente para remover o anticorpo secundário não ligado. Um substrato é adicionado, que, quando processado pela enzima, produz um sinal detectável. O sinal gerado é medido por um leitor de placas e sua intensidade está relacionada à presença de anticorpos na amostra, indicando exposição prévia ao patógeno. Quais materiais utilizam? No método ELISA, são utilizados diversos materiais para realizar as etapas de detecção de antígenos ou anticorpos. Os principais materiais envolvidos no processo do ELISA incluem placas de microtitulação. São placas com múltiplas cavidades, revestidas com um material que permite a dissolução dos componentes do ELISA, como antígenos ou anticorpos. As placas de microtitulação podem ser feitas de diferentes materiais, como poliestileno ou polivinil, e são disponíveis em diferentes formatos, por exemplo, 96 ou 384 poços para a realização de múltiplas amostras.
antígenos ou anticorpos são componentes-chave no ELISA. Os antígenos são substâncias estruturais ou moleculares derivadas do patógeno em questão. Os anticorpos são proteínas produzidas pelo sistema imunológico em resposta a um antígeno específico. Eles podem ser obtidos comercialmente ou produzidos em laboratórios através de técnicas de purificação e clonagem. Soluções tampão são soluções utilizadas para realizar a diluição dos reagentes, ajustar o pH e manter as condições ideais para as reações. Exemplos comuns incluem tampão fosfato salino, tampão 3-HCl e tampão de lavagem. Reagentes de bloqueio são usados para evitar a ligação não específica de moléculas aos pulsos da placa. Geralmente utiliza-se albumina sérica bovina ou leite desnatado como reagentes de bloqueio. Anticorpo secundário marcado é um anticorpo específico que possui uma enzima ou outro marcador ligado a ele. Esse anticorpo secundário é utilizado para a detecção do antígeno ou anticorpo de interesse através de uma reação enzimática. Substrato é uma substância que, quando processada pela enzima ligada ao anticorpo secundário, produz um sinal detectável, geralmente uma mudança de cor. O substrato mais comum é o 3-5,5' tetrametilbenzidina. Solução de parada é uma solução adicionada para interromper a reação enzimática após o desenvolvimento da cor. Geralmente, utiliza-se ácido sulfúrico ou ácido fosfórico. Além desses materiais, outros equipamentos comuns no ELISA incluem leitores de placas para medir a intensidade do sinal gerado, micropipetas para dispensar volumes precisos de amostras e reagentes, e lavadores automáticos de placas para a realização das etapas de lavagem. É importante mencionar que esses são apenas exemplos de materiais comumente utilizados no método ELISA, e a escolha dos materiais específicos pode variar dependendo do protocolo e dos kits de ELISA utilizados em um determinado laboratório ou estudo. O método indireto. Nesse método, o antígeno de interesse é absorvido em uma placa de microtitulação e, em seguida, anticorpos específicos são adicionados. Esses anticorpos ligam-se ao antígeno e, posteriormente, um segundo anticorpo marcado com a enzima é adicionado, o qual reconhece e se liga aos anticorpos presentes. A enzima é escolhida de modo a gerar um sinal detectável e, geralmente, uma reação uma reação que há a mudança de cor. E, por fim, a intensidade do sinal é proporcional à quantidade de antígeno presente. Agora, como seria o passo a passo desse método de ELISA indireto? A gente vai classificar, a gente vai fazer a sua divisão em 7 passos. O primeiro passo, ele vai consistir, que seria a primeira etapa, ele vai ter a sua base, vai estar na preparação da placa de microtitulação, na qual serão realizadas as reações. E anticorpos específicos são dissolvidos na cavidade da placa, e geralmente por meio de incubação em temperatura adequada. Já no passo 2, a amostra que contém o antígeno é adicionada à placa e incubada. Os anticorpos presentes na amostra se ligam aos anticorpos dissolvidos na placa, formando um complexo, que seria o complexo antígeno-anticorpo. Já no passo 3, após a etapa de incubação, a placa é levada para remover qualquer material não ligado. O passo 4, seria em seguida, um segundo anticorpo específico marcado com uma enzima é adicionado à placa. Esse anticorpo reconhece e se liga aos complexos antígeno-anticorpo presentes na placa. O passo 5, a placa é novamente lavada para remover o anticorpo não ligado. No passo 6, adiciona-se um substrato adequado para a enzima presente no anticorpo marcado.
A enzima catalisa uma reação que produz um sinal detectável e geralmente há uma mudança de cor. E por fim, o passo 7, o sinal gerado é medido por um leitor de placas e sua intensidade é proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra. Quanto ao método sanduíche, o antígeno é capturado entre dois anticorpos específicos, conhecidos como anticorpo de captura e anticorpo marcado. O anticorpo de captura é dissolvido na placa de microtitulação e, em seguida, a amostra contendo o antígeno é adicionada. O anticorpo de captura se liga ao antígeno, enquanto o anticorpo marcado, que possui uma enzima ligada, reconhece e se liga a outra região do antígeno. A enzima gera um sinal detectável, indicando a presença do antígeno. O ELISA sanduíche é dividido em 7 passos. No primeiro deles, o antígeno de captura é dissolvido nas cavidades da placa de microtitulação. No segundo, a amostra contendo o antígeno é adicionada à placa e incubada. O anticorpo de captura se liga ao antígeno, capturando entre a placa e o anticorpo. No terceiro, após a etapa de incubação, a placa é lavada para remover materiais não ligados. No quarto, adiciona-se um segundo anticorpo, também específico para o antígeno, porém marcado com uma enzima. Esse anticorpo reconhece e se liga a outra região do antígeno presente na placa. No quinto, novamente, a placa é lavada para remover o anticorpo não ligado. No sexto, adiciona-se o substrato adequado para a enzima presente no anticorpo marcado, que catalisa uma reação gerando um sinal detectável. No sétimo, o sinal é medido por um leitor de placas e sua intensidade é proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra. Já o método competitivo, a gente vai ter um antígeno marcado que é adicionado à amostra juntamente com o antígeno não marcado. Ambos competindo, como seu próprio nome diz, vai ter essa competição pela ligação aos anticorpos presentes na placa de microtitulação. Quanto maior a concentração do antígeno não marcado da amostra, menos antígeno marcado é capaz de se ligar aos anticorpos. O sinal gerado é inversamente proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra. Esse método é dividido em 6 passos. No primeiro deles, a placa de microtitulação é preparada com antígeno de interesse adsorvido. No segundo, a amostra é adicionada à placa contendo o antígeno adsorvido, juntamente com o anticorpo marcado. No terceiro, o antígeno presente na amostra e o antígeno marcado competem pela ligação aos sítios de ligação dos anticorpos na placa. Quanto maior a concentração de antígeno na amostra, menos antígeno marcado se liga aos anticorpos. No quarto, a placa é lavada para remover materiais não ligados. No quinto, adiciona-se o substrato para a enzima presente no anticorpo marcado, que catalisa uma reação gerando um sinal detectável. No sexto e último passo, o sinal medido por um leitor de placas e a intensidade é inversamente proporcional à quantidade de antígeno presente na amostra, ou seja, quanto maior a quantidade de antígeno na amostra, menor será o sinal detectável.